Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria de começar por cumprimentar o Senhor Inspetor-Geral de Finanças, Dr. António Ferreira dos Santos. Penso que é com a presença do Senhor Inspetor que estamos, portanto, pergunto porque ainda não me foi possível visualizar a imagem. E dizer-lhe, Senhor Inspetor, que da parte do grupo parlamentar do PSD surgiu nos últimos dias a necessidade de nós clarificarmos ou contribuirmos para a resolução de alguns conflitos que existiam, algumas más interpretações ou não, relacionado com esta temática do teletrabalho na função pública. Por imposição da pandemia, fomos todos obrigados a enfrentar uma realidade do teletrabalho que foi muito para além daquilo, enfim, que está previsto na legislação. Não houve tempo, não houve possibilidade, quer da parte do trabalhador, quer da parte da entidade patronal, no público e no privado, enfim, de negociarem a prestação do trabalho nesta modalidade, então, de teletrabalho. Embora nesta temática não seja muito adequado nós estarmos aqui a fazer, ou pelo menos muitos dos intervenientes não gostam de muitas comparações entre a prestação do teletrabalho, a prestação do trabalho no privado e no público, o que é certo é que também por força de algumas intervenções da Senhora Ministra, e neste caso em particular até foi da Senhora Ministra do Trabalho, causou-se aqui alguma conflitualidade então na interpretação. Foi público que a Senhora Ministra, a propósito da questão do pagamento das despesas do empregador, portanto privado, dos patrões, relativamente aos gastos com luz, portanto com eletricidade e com internet, a Senhora Ministra disse taxativamente que não havia margem de dúvidas e que os trabalhadores e que as entidades patronais teriam que assumir esses encargos. E logo de seguida houve algumas reações também a perguntar se o Estado também estava a ser exemplo na forma como acautelava e tratava os trabalhadores em teletrabalho. Isto foi motivo, naturalmente, de algumas páginas, de algumas reações também dos sindicatos e também ao grupo parlamentar do PSD foram dirigidas também algumas exposições dos trabalhadores. Nós iniciamos esta ronda de audições com o Sr. Secretário-Geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, da FESAP, o Sr. José Abrão, e seguimos com o Sr. Coordenador da Frente Comum e agora, para finalizarmos, o Sr. Inspetor-Geral de Finanças. E, portanto, o nosso objetivo é então aqui colaborarmos para a resolução de alguns equívocos em torno do teletrabalho, defendendo os direitos dos trabalhadores e a proteção dos trabalhadores, e fazemos isto com a mesma legitimidade, e permita-me que lhe diga, Sr. Inspetor, com a mesma legitimidade que também, quando é preciso, também perguntamos, então, como é que está a resposta célere e eficaz aos cidadãos e às empresas que recorrem à administração pública. Quero com isto dizer o seguinte: desde a última, portanto, o primeiro momento da pandemia, portanto, em março de 2020, em que foram para teletrabalho cerca de 68 mil trabalhadores, terá havido alguma aprendizagem no Estado na forma como o teletrabalho, esta prestação evoluiu no que diz respeito à proteção do trabalhador? É que nós sabemos que na parte privada, do emprego privado, houve uma ação mais eficaz e mais forte
dos mecanismos de fiscalização, portanto, da Autoridade para as Condições de Trabalho, o que obrigou, de uma forma muito rápida e célere, e, portanto, eficaz, as empresas também a aparecerem a dar resposta a esta nova modalidade, ou não é nova modalidade, mas esta modalidade imposta de prestação do trabalho. Por isso, importa aqui também aferir se o Governo foi capaz, desde março de 2020, de também fazer algumas conquistas e algum ajustamento no teletrabalho para que o funcionário público, portanto, que termino já, Sr. Presidente, só terminar o meu raciocínio, que se veja obrigado ou convidado, enfim, como assim possamos dizer, a ir para casa realizar a sua prestação de trabalho, se tem ao seu dispor todos os meios adequados. Isto porque, e para terminar mesmo agora, Sr. Presidente, porque os 70.000 trabalhadores que a Sra. Ministra referiu que estariam em condições de prestar teletrabalho, não é um número muito... não é um número, digamos, muito estranho, porque se na primeira fase da pandemia nós tivemos 68.000 trabalhadores, o que temos dificuldade a justificar é porque é que agora só estarão 45. E depois da sua intervenção, Sr. Inspetor-Geral de Finanças, nós iremos depois aprofundar aqui algumas questões depois de nos oferecer então a exposição sobre a reunião de hoje. Muito obrigada.